1 aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, diz o seguinte: 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e a maior delas é o amor. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, eis aqui a tua palavra. Peço que tu continues falando conosco. Que a gente viva em fé, em esperança e amor, Pai. Nós te agradecemos por toda a tua bondade. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Fé, esperança e o amor. Glória a Deus. Estes são os pilares que sustentam a nossa fé cristã. Obviamente que o maior de todos os pilares se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor, mas nós temos aqui dos quais nós devemos basear a nossa fé. A fé, a esperança e o amor. Tudo que existe no nosso mundo é construído sobre pilares, é construído sobre fundamentos. Não tem como a gente construir um prédio se o prédio não tiver fundamento. Às vezes o fundamento vai ser uma grande rocha resistente, forte, igual eram construções antigas, algumas delas. Hoje os fundamentos mais modernos têm vários tipos, tem sapata, tem tubulão, tem um tanto de tipo. Nicole, como engenheiro, tem mais propriedade para falar sobre isso do que eu. Mas os fundamentos, eles são calculados e feitos para sustentar uma construção, uma edificação. Além disso, a gente também, na nossa sociedade, tem fundamentos dos quais a gente se baseia. Nós, por exemplo, vivemos em um país democrático. Sendo um país democrático, a gente tem 3 pilares, 3 poderes, dos quais a sociedade brasileira se sustenta. Se esses poderes estão funcionando como deveria, é outro papo. Mas nós temos poderes legislativo e judiciário, independentes entre si, feitos para que hajam pesos e contrapesos, feitos para que nenhum dos 3 poderes possam se sobressair de maneira indeterminada. Ambos os poderes têm a capacidade de interferir em algo sensível a outro poder. E isso é importante porque, se não tivesse isso, eu tinha certeza que seria pior, né? É muito pior a gente viver num regime autocrático, um poderoso que manda e desmanda, faz o que quiser, e a gente não tem nenhuma possibilidade de fazer nenhum tipo de mudança. Mas, na nossa sociedade, a gente também tem outros tipos de fundamentos. A gente tem fundamentos éticos, morais. A gente tem fundamentos de respeito, de cuidado, de criação, fundamentos econômicos. Na nossa economia tem o tripé macroeconômico, que guia mais ou menos a forma com que a economia brasileira ali vai funcionar. Outros países têm as suas fundamentações econômicas. As religiões têm as suas fundamentações, os seus pilares religiosos, pilares pelas quais elas se sustentam e que não podem ser negligenciadas. A gente enxerga que todas as coisas têm os seus próprios fundamentos para que elas se mantenham de pé. E a nossa fé cristã, ela tem o firme fundamento que é Jesus Cristo e 3 pilares que o próprio Jesus Cristo estabeleceu para que a nossa fé seja sustentada: a fé, a esperança e o amor. Pilares firmes, imutáveis, dos quais a gente deve olhar com todo carinho e nunca negligenciar nenhum deles. Vamos começar abrindo as nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 11, verso 3. Hebreus, capítulo 11, verso 3.
Esse é um dos textos mais conhecidos. De toda a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 3, todos encontraram? Amém. Está escrito o seguinte: pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. A fé é um dos pilares mais importantes para nós. A nossa crença, o nosso relacionamento com Deus, ele é firmado a partir da fé. Porque na fé é que nós confiamos em algo que nós não vemos. A fé que deve ser amparada pelas provas científicas não é fé, porque é algo que você vê, é algo que você provou, é algo que foi experimentado. A fé é racional, a fé é lógica, mas a fé não pode ser amparada ou sustentada no empirismo, no método científico, porque a fé vai muito além. A fé, ela faz originar-se coisas que a gente considera milagre, que a gente nunca viu. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê. A fé, através da fé, a gente crê em um Deus que a gente não vê, um Deus que é Espírito, um Deus que não está aqui na nossa cara, sentado na nossa frente. A gente crê que Ele está aqui, mas a gente não consegue enxergá-lo sentado nesse banco. Até porque só uma pequena bordinha do manto do Senhor cobre todo o templo de Israel. Imagina o nosso, nessa visão de Isaías, maravilhosa. Imagino eu também aterrorizante, porque Isaías caiu no chão e falou: meu Deus, logo eu, um homem com lábios impuros, que habita no meio de gente com lábios impuros. E aí o anjo do Senhor veio, trouxe uma brasa e tacou na língua de Isaías. Imagina você tacar uma brasa. Gente, quando eu tomo um café e dou aquela queimada na língua, fica 3 dias doendo, é ruim, né? Queima o céu da boca, imagina. Isaías devia estar com a boca suja mesmo, né? Igual o Silvio Santos, boca suja, né? Devia ser assim. Brincadeiras à parte, mas a fé, ela é constituída através disso. A gente precisa crer naquilo que a gente não vê. Crer que a palavra do Senhor, que a Bíblia, aquilo que está escrito é a palavra de Deus. Crer que Jesus Cristo morreu por nós. Crer que Ele ressuscitou. Crer que Ele é a nossa esperança e que Ele vai voltar. É isso que constitui a nossa fé. E um outro ponto importante, que a gente não pode negligenciar. A fé não é um sentimento apenas. Aí por isso que eu falei que a fé é lógica e racional, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem através da pregação do Evangelho. Deus estabeleceu, a fé vem através da pregação. Como que vai ser pregado? Não sei. Vai ser pregado por nós, nas praças, nas cidades, aldeias, países, através de teatro, através de dança, cultos evangelísticos, através de obra missionária, ou através do próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo aparecendo ali numa visão para pessoas que nunca ouviram falar do amor de Deus. Como que vai vir a pregação? Deus sabe, Ele é poderoso, e essa fé que a gente escuta, ela que faz com que a gente tenha a perspectiva de que Deus está conosco. Por isso é tão importante que a nossa fé também seja um aprendizado profundo da palavra de Deus. Porque quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se aprofunda na palavra de Deus, mais a nossa fé vai se tornando forte, lógica, racional. A gente tem vários momentos na nossa jornada, não é verdade? Quem já viveu aquele momento da jornada de fé em que você estava apaixonado
Apaixonado, apaixonado por... Daquele jeitinho, né? A musiquinha, eu ficava com a birra dela na minha época de reformadinho, sabe? Eu era meio reformado, eu era birrento com tudo, gente. Essa fase passou na minha vida também. Aí, o que foi, Claudinho? Para de rir só. Você fica rindo aí, eu vou começar a rir. Tem a fase profética, né? Em que tem um profeta aqui no nosso meio que descobre a altura de todo mundo do fruto. Ali, ó. Tem um profeta aqui no nosso meio. Denilson tem 1,85 m, né? 1,85 m que Denilson tem? Ele acertou. É um profeta, né? Quase um Balaão. Quase um Balaão. Misericórdia. Mas, através da fé e através do aprendizado, a gente vai amadurecendo. E a gente vai vendo que a vida com Deus é desafiadora, que é bruto, o sistema é pesado. A vida é difícil, a vida não é fácil para aqueles que andam no caminho do Senhor. Quanto mais nós nos esmeramos, quanto mais a gente crê na palavra de Deus, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente busca o conhecimento, mais maduros nos tornamos, mais a gente vê que outras pessoas ao longo da história viveram lutas grandes como nós vivemos hoje. Desafios grandes como nós vivemos hoje. A gente vê que nem todo o momento da fé que a gente vive é paixão. A gente vê que nem todo momento da fé que a gente vive é energia. Eu já disse em outras pregações, tem dia que a gente está mais ou menos. Mas quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, mais a gente se torna fortes. Quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, mais a gente se torna maduros, como guerreiros, prontos para a batalha. Às vezes, num campo de guerra, alguns vão com medo, outros vão animados, nós vamos vencer o inimigo, mas quando chega no fronte da batalha, a coisa é tensa, é carne moída para todo lado, gente, é amedrontador, é estresse pós-traumático. Guerra é uma das coisas mais terríveis que existe, e a gente vive em uma guerra espiritual. A gente vive em uma guerra espiritual. Satanás não dá sossego. As forças do mal estão aí para moer a nossa fé. E como que a gente fortalece a nossa fé? Ouvindo a palavra de Deus. Antigamente o pessoal era analfabeto. A maior parte das pessoas que viviam no tempo de Cristo eram pessoas analfabetas. Eles não sabiam ler, não sabiam escrever. Por isso, o escritor da palavra de Deus disse: a fé vem pelo ouvir. Mas hoje a gente também pode acrescentar aí, né? A gente não vai acrescentar na Bíblia, obviamente. A gente pode acrescentar no nosso mindset, hein? Falou o coach aqui. A gente pode ler a palavra de Deus. A fé vem também pelo ler. Quando a gente lê, quando a gente ouve, quando a gente medita, quando a gente senta aqui, coloca o dedão, começa a ler e meditar na palavra de Deus, a nossa fé vai se fortalecendo, vai sendo enchida, como se fossem afluentes que levam ao rio principal. A nossa fé vai se fortalecendo, vai trazendo vida, vai ficando cada vez mais vigorosa. E uma fé forte faz com que a gente tenha a esperança. Amém? Uma fé forte faz com que a gente tenha esperança. Tiago capítulo 5. Vamos lá para Tiago capítulo 5. Viram as páginas aí? Tiago capítulo 5. Capítulo 5, versos 7 e 8. Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8, todos encontraram? Amém. Olha o que está escrito. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Repita comigo. Sejam pacientes enquanto
esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes e fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aquela sociedade, principalmente os homens comuns, era basicamente agrícola, pesqueira, pecuarista. E a gente encontra na palavra de Deus diversas menções aos fenômenos da natureza, ao comportamento da natureza. Porque isso de fato era algo que as pessoas precisavam para viver. Elas precisavam identificar, elas precisavam saber para viver. As pessoas naquele tempo sabiam observar os astros, as posições das estrelas, com mais assertividade que a gente, porque a partir dali eles encontravam sinais de que as estações estariam próximas, para que se preparassem. Amém? A fé, ela nos ajuda nesse sentido. Porque através da fé, como eu disse anteriormente, a gente aprende, a gente crê em algo que a gente não vê. Os lavradores, os agricultores, os pecuaristas, os pecadores, somos pecadores, amém. Mas os pescadores, eles estão vendo onde estão as coisas. O lavrador, ele sabe exatamente como que vai ser a colheita. Ele sabe como é que vai ser, se vai dar tudo certo, se vai chover, o que que ele tem? Ele tem uma fé. Por quê? Através dos sinais, das estrelas, das mudanças, das estações, ele crê que vai vir a estação certa para se realizar a determinada atividade do plantio. E cada planta tem a sua época, não é verdade? A Maria Helena mexe com planta, ela sabe. Cada planta tem a sua época. É ou não é, Maria Helena? Cada planta tem o seu local ideal para ser plantada. Cada planta se comporta de um jeito. É necessário a fé. Mas a partir da fé, a gente aprende a esperar. A partir da fé, a gente crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Através da fé, a gente crê que existe um Deus único, onisciente, onipotente, onipresente e justo, amoroso, bondoso. E através da fé, a gente acredita que Ele um dia vai trazer transformação, renovo, uma nova vida. Um lugar mais justo, um lugar perfeito. Amém? A gente tem essa esperança, porque nós temos fé. Que gera a nossa esperança. Amém? Esperança da nossa fé. É um dos fundamentos da crença. É um dos fundamentos da nossa vida com Deus. Através da fé a gente aprende a esperar que a nossa colheita vai ser farta. E esperar nada mais é do que ter esperança. Eu tenho esperança, ou seja, eu espero que as coisas vão melhorar. Eu estou aqui esperando que as coisas vão ter um rumo melhor. Eu estou aqui esperando, porque eu tenho fé que esse mundo vai ser um lugar melhor para se viver. Eu tenho esperança que Jesus Cristo vai voltar e vai consertar as coisas. Eu tenho essa esperança. E essa esperança formada através da fé que eu tenho em Cristo Jesus. Amém? E por fim, meus irmãos, Lucas, capítulo 10, verso 27, agora a gente vai dar um salto no tempo aí, vai dar uma voltada
lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 27. Lucas, capítulo 10, verso 27. Todos encontraram? O mestre da lei estava conversando com Jesus acerca da lei de Moisés. Jesus perguntou para ele: o que você entende da lei de Moisés? O que está escrito? O que diz? E o homem, esse especialista da lei, respondeu assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame ao seu próximo como a si mesmo. E Jesus respondeu: está correto, faça isso e você viverá. Nem sempre a nossa fé está firme. Nem sempre a nossa fé está no seu ápice. Tem dia que a gente está meio duvidoso, né? Não é verdade, gente? Já disse outras vezes, tem vezes que a gente está mambembe. Tem vezes que a gente está um pouquinho cético em relação às coisas de Deus. Ó, Deus está demorando. O Senhor não volta. Estou achando que o Senhor não vai voltar mais não, viu? Ó, já tem 2000 anos que os outros estão morrendo, o Senhor não volta. Né? Olha como é que está esse trem, esse universo está um lixo, a violência está por toda parte, é gente matando gente, é um matando o outro, é irmão matando irmão, é pai matando filho, é filho matando pai, é traição, é adultério, é imoralidade sexual para todo lado. Parece que a gente ter a boca limpa é feio, é cafona, né? A gente não pode viver nem sem falar palavrão porque a gente é fora dos esquemas da sociedade. Nossa, parece que o mundo que a gente vive é todo feito para a gente fazer coisa errada, para a gente fazer aquilo que ofende ao Senhor. Deus, eu não aguento mais, mas o Senhor não volta, o que eu faço? Não sei o que eu faço mais. Está difícil lutar contra a minha carne. Eu não estou suportando. Vou falar igual gaúcho aqui agora, não estou suportando, não aguento mais. Está difícil. Bah! Barbaridade. Não sei o que eu faço nessa vida. Ninguém me ajuda. A gente fica desse jeito e a fé começa a ficar fraca. É desse jeito que às vezes a nossa vida está. Para ser sincero, eu creio que para boa parte de nós a nossa vida está assim a maior parte do tempo. Muitos de nós passamos por isso. Mas quando a fé está fraca, automaticamente a esperança fica comprometida. Nessas horas o que resta? O amor. Porque o amor é uma escolha consciente, deliberada e racional. Quando a sua fé estiver fraca, quando você falar não tem lógica mais, eu não aguento mais, eu estou cansado, você vai amar. Amém? Vou fazer um paralelo aqui com o futebol, é bom. Para a gente entender. Quem é atleticano aqui? Quem é atleticano? O João está com vergonha de levantar a mão, mas eu sei, João. O João levantando a mão aqui. O Claudinho está com vergonha de levantar a mão. É. Quem é cruzeirense aqui? Vocês estão quase voando, né? É. Mas eu quero trazer um paralelo. Quero traçar um paralelo aqui. O Julião é americano. O Julião é americano. O Julião não sofre com o time. Ele tem uma camisa da América. Tá, isso. O Julião. Aí, ó. Aí. Ué, já é problema demais, né? Mas vamos lá. Vamos trazer esse paralelo para um time. Pensa aí, um torcedor fanático de futebol. O atleticano, ele é um trouxa. Ele é cheio de fé, né? Ele pensou que porque o São Paulo chegou, eles iam ganhar do Cruzeiro. Pensou, os caras, não, eu tô acreditando, Lucão. O que eu mais vi esses dias era cara me mandando no zap. E aí, Lucão, o que você acha? Eu tô acreditando, Lucão. Tem um amigo nosso, né, Fredão? Filipão do futebol, tô acreditando. Nossa, tô acreditando, hein? Eu falei, cara, eu não acredito, não, foi mal, Zé. Não, eu sou aqueles crentes velho, tô acreditando, não, sou. E tem os crentes apaixonados, não, tô acreditando, tô acreditando. Aí chega lá,
no jogo, o Galão toma mais uma. Aí a gente fica para baixo. Aí vamos voltar lá para trás. Vamos voltar lá para trás. Bom dia, Zezé. Tudo bem, cara? Quem lembra desse dia aí? Bom dia, Zezé, né? Um tempo infeliz para o Cruzeiro. E aí o Cruzeiro ficou um bom tempo assim. Muito cruzeirense já estava perdendo a esperança. 3 anos seguidos na Série B. Como é que aguenta uma coisa dessa? Um time desse tamanho. Uma coisa difícil. O Anderson falava comigo, eu já desisti do Cruzeiro. Mas você deixou de ser cruzeirense? Jamais, porque ele ama o Cruzeiro. Ele falou, eu decido continuar sendo cruzeirense, ainda que ele venha a falir. Tenho certeza. Galo caiu para a Série B, o bonitão ali, ó. O outro está até de olho fechado. Não consegue nem imaginar uma coisa dessa, né, Pedrinho? Mas vocês não vão deixar de ser atleticano. Porque vocês gostam muito do Galo, não é verdade? Não é verdade? Por isso que a palavra de Deus fica o amor no final de tudo. O maior de tudo é o amor. Porque às vezes a gente tem fé, a gente vê lá o Atlético e fala assim, pô, o Galão tá esse ano, né? Começo do ano, a gente sempre tem fé, né? Vamos ganhar um título bom aí. Cuca, maior técnico da história, a gente vê os indícios, estuda lá, pô, o cara ganhou Libertadores, brasileiro de 21, coisa boa. A gente se apega nos detalhes, nos aprendizados, mesmo sem ver, a gente tem aquela fé que a gente vai ganhar um título. No final das contas, a gente não ganha nada. Para piorar, ainda passa vergonha. Bem, não, a Carla é cruzeirense, virou a casaca, infelizmente. Já foi atleticana. Mas assim como um bom reformado, eu posso te dizer que você nunca foi atleticano. Quem é atleticano e muda de time é porque nunca foi atleticano. Tá certo. Porque você sempre foi um atleticano. É isso aí. Mas é interessante que a gente começa a ficar desesperançoso com algo tão bobo, tão simples, que é um time de futebol. Perde a fé no time de futebol. Mas a gente gosta. E gosta muito. Assim que o time dá uma ganhadinha, a gente fica todo... Porque a gente escolheu gostar desse time. Alguns dizem, eu não escolhi ser atleticano. Eu falo isso. Eu não sei por que eu sou atleticano. Não tem lógica eu ser atleticano. Meu pai nunca me convenceu. Meu pai custou a me levar a primeira vez no estádio para ver Atlético Estrela do Oriente. O Atlético ganhou. Eu sou o Atlético. Meu pai um dia me levou no Mineirão para ver o Atlético chamar de 4-0 para o Grêmio. Culpa do Luiz, lá de Bom Despacho. Tem um amigo do meu pai que é pé frio, gente, vocês não têm ideia. Não. Ele falou, ele chegou lá, é Robocildo que ele chama, não é Ô Robocildo, eu vou no Mineirão, vamos no Mineirão? Aí meu pai falou, vamos no Mineirão, vou levar meus meninos e tal. Aí ele chegou no Mineirão com ele, a esposa, mais os 2 filhos, e falou assim, ô Robocildo, vou contar um negócio para você. O Atlético nunca ganhou quando eu vim no Mineirão. Aí meu pai falou, ô seu Zé, é agora que você ia falar uma coisa dessa? O Atlético tomou de 4. Um para ele, um para a esposa, um para o filho e outro para a filha. É difícil demais, né? Cara, né? E a gente nem é supersticioso, né? Essas coisas de futebol. Mas é assim que funciona. Se a gente é assim com o time de futebol, muito mais a gente deve ser, mas muito, muito mais a gente deve ser para o Senhor. Tem dia que a gente acha que a nossa fé está perdendo o jogo. Tem dia que a gente acha que a gente perdeu a batalha. Tem dia que a gente acha que não vale a pena mais ter esperança, que as vitórias do mundo, o sistema mundano, parece que ele está vencendo, parece que ele é superior à nossa fé. Parece, gente, mas não é. Parece, mas não é. E a gente, no final das contas, tem que esperar, tem que amar o Senhor de todo o coração. Porque mesmo que a nossa fé pareça derrotada, porque mesmo que pareça que a gente esteja derrotado, porque mesmo que pareça que a gente não vai, nada mais vai dar certo na nossa fé, na nossa vida de fé, a gente precisa escolher amar.
E esse amor irá renovar a nossa fé e a nossa esperança. Amém? Você vai aprender a ver os sinais e vai falar: olha, Cristo vive, Cristo reina. Esse mundo já está derrotado, esse sistema já está derrotado. Ele pode gritar alto, ele pode falar demais, mas esse sistema já está derrotado, porque Cristo reina. Às vezes a gente vai estar assim, ó, eu não sei, eu estou com muita dificuldade de crer, mas escolha amar, porque Deus vai fazer algo na sua vida que vai renovar a sua fé e a sua esperança. Ô Vinição, você consegue colocar lá de novo o texto 1 Coríntios 13, para a gente ler junto aqui? Vamos ler junto. 3 coisas, na verdade, vamos lá, 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. O amor subsiste a tudo. O amor resiste a tudo. Ame ao Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, com toda a sua emoção. Ame ao Senhor de todas as maneiras, com toda a intensidade, com todo o fervor, com toda a emoção que você pode. Ame ao Senhor, decida amar. Ame ao seu próximo. Eu perdi a fé na humanidade, Lucas. Eu perdi as esperanças no Brasil. Eu perdi a esperança no meu próximo. Escolha amar. A Bíblia não falou, tenha esperança no homem. Muito pelo contrário, né? Maldito é aquele que coloca a sua esperança no homem. Maldito no sentido de ser infeliz, meu filho. Porque a sua esperança é fraca demais. Deus o mandou, coloque a fé no homem. Coloque a fé no seu próximo. Não, até o nosso próximo pode nos decepcionar poderosamente. Jesus manda, ame ao seu próximo. Ame. Ame como a si mesmo. Você sabe que você é um vacilão tem hora, né? Você sabe, né? Eu sou um vacilão tem hora. Você está rindo, né? Não é só porque você acertou a altura da galera que você não é um vacilão, não, seu feioso. Você é um vacilão também. Todos nós somos um vacilão. A gente vacila muito tem hora. Né? Quem não vacila aqui? Levanta a mão. O Nelson não vacila, não. J. Nelson Bruce Willis. Se a gente tem paciência com os nossos vacilos, né, e às vezes até tenta dar uma passada de pano para eles, a Bíblia fala, ame ao seu próximo como a si mesmo. Faça ao seu próximo aquilo que você gostaria que fosse feito contigo. Faça ao seu próximo aquilo que você faz consigo mesmo. Amém? Ame, escolha amar. E é assim que diz a palavra do Senhor. O sacrifício de Cristo foi suficiente para nos lavar, para nos redimir, para nos fortalecer e para gerar em nós esse amor tão poderoso. Amém? Então que nós nos entreguemos a esse sacrifício e que a gente aprenda a viver uma vida fundamentada nesses 3 pilares, os 3 pilares da nossa fé cristã, do qual o firme alicerce, o fundamento principal é Cristo Jesus, e onde esses 3 pilares sustentam o edifício chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja sem fé, uma igreja sem esperança, uma igreja sem, principalmente, amor, não subsiste e não é uma igreja de Cristo Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Senhor. Deus, muito obrigado porque Tu nos trouxeste até aqui, Pai. Que a gente possa viver uma vida fundamentada, alicerçada em Ti. Que esses 3 pilares possam
de fato, ó Deus, sustentar e carregar o nosso edifício, o edifício da nossa fé, a edificação da nossa fé. Que a gente possa, ó Deus, ter fé, ter esperança e amar com todas as nossas forças, ó Pai. Que a gente viva uma vida cheia do Senhor, cheia, ó Deus, do Teu Santo Espírito, da Tua graça. Que a gente aprenda, ó Deus, a ser como crianças em Seus braços, totalmente dependentes de Ti, Pai. E que a nossa vida possa transbordar da graça do Senhor, transbordar de boas ações, transbordar de alegria, transbordar de amor por Ti. É o que eu oro, eu te peço e eu te agradeço porque o Senhor é bondoso e maravilhoso para conosco. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o amor de Deus o Pai, glória a Deus, aleluia. Que o amor de Deus o Pai, a maravilhosa graça de Cristo Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam presentes sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Glória a Deus.